Fala, confeiteiros, eu sou o Gabs e hoje a gente vai dar continuidade à nossa minissérie fazendo uma modelagem do começo ao fim. Então a gente vai continuar da onde a gente parou na semana passada e eu vou continuar aqui com vocês o passo a passo dessa modelagem. O vídeo de hoje começa com o revestimento do boné do Ash. Então a gente vai começar com uma pasta americana vermelha, aqui pasta americana vermelha pura, não é misturado com outra pasta. E você pode sim colocar um pouquinho de CMC para ajudar na secagem, não uma quantidade grande como em outras peças que a gente fez aqui, e aqui eu nem vou colocar. E aí a gente vai abrir essa pasta numa espessura de mais ou menos meio centímetro de espessura, e a gente vai cobrir o boné, mas atenção, a parte da frente do boné vai ser branca, então a gente vai cobrir só a parte de trás. A gente vai imaginar esse boné dividido em 3 partes, e aí então quando a gente for colar, a gente vai colar só nas partes de trás. Então eu vou pegar aqui a modelagem, a gente vai passar um pouquinho de gel de brilho ou cola de CMC nessa parte de trás do boné, para que a gente cole essa pasta vermelha apenas nos locais que a gente precisa. E aí depois, quando a gente colar, a gente vai fazer o recorte com o estilete. Então aqui vou passar na parte de trás, estou dando uma leve pressionada na região do cabelo, porque eu quero que a pasta americana desça um pouquinho mais do que o isopor ali, para cobrir um pequeno pedacinho, uma pequena faixa do cabelo e dar continuidade na modelagem de forma correta. Então eu vou colocar aqui essa pasta, e aí com os dedos a gente vai alisando e acertando para que a pasta cubra bem direitinho essa parte de isopor e não deixe nenhuma bolha entre o isopor e a pasta, porque isso pode depois causar problemas estéticos na sua modelagem. Aqui com o estilete eu vou recortar toda essa volta aqui de trás bem certinho, bem retinho, que é a parte mais importante deste vermelho, né? Essa parte já é o acabamento, então não pode ficar torto ou com rebarba. Então aos poucos eu vou cortando, tirando essa parte com cuidado para que fique bem acabado, bem bonitinho. Esse pedaço aqui, ó, ficou uma rebarba, a gente tira, cuidado para não se cortar. E aí aqui em cima, primeiro a gente vai acertar aqui a lateral, mas na parte de cima do chapéu a gente vai fazer um corte em formato de V, vindo lá da frente, chegando ali no topo do boné, porque o boné, se você parar para analisar os bonés, ele tem uma costura em 3 partes iguais, né, do boné. Aí então a gente vai cortar e vai vir ali pro topo, e do outro lado vai fazer a mesma coisa, formando uma pequena pontinha lá em cima. Não é reto, fazendo uma curva perfeita ali na frente, sim com uma leve ponta ali para trás, tá vendo? Desta forma. E aí então essa parte em vermelho a gente teoricamente já cobriu. O que a gente vai ter que fazer aqui ainda nesse pedaço é fazer algumas marcações com a esteca e também revestir aquela parte ali da frente com a pasta americana branca para dar continuidade no boné. Então agora com uma esteca de faquinha a gente vai fazer algumas marcações e alguns contornos nessa parte vermelha que a gente acabou de revestir no boné. Então eu vou fazer um corte central aqui atrás e agora eu vou fazer uma borda marcando apenas superficialmente, tá? Não é para você cortar até o final, é só para dar fazer essa marcação para que fique visível e pareça realmente a costura e os acabamentos do boné. Então eu vou fazer o contorno deste lado do boné e também vou fazer o mesmo contorno do outro lado, na outra metade ali de trás, vermelha do boné também. E aqui no centro agora a gente vai fazer um recorte agora profundo mesmo, a gente vai tirar esse pedaço para fazer aquela parte de trás do boné que tem a regulagem de tamanho. Então a gente vai fazer esse recorte nesse formatinho. Aí sim é mais profundo mesmo, você pode enfiar bem a faquinha e arrancar esse pedaço de pasta, e aí então a gente vai fazer outro contorno ali para fazer o acabamento desse pedaço. E aí então esse pedaço que ficou agora sem cobertura, claro que a gente vai fazer o acabamento, vai colocar uns cabelinhos saindo e vai colocar aquela tirinha cheia de furinhos, onde a gente consegue regular o tamanho da abertura do boné.
Então fiz uma tira aqui com a pasta vermelha, bem fininha, tá? E a gente vai, e é essa tira que vai ser a fita que faz ali a regulagem do tamanho, tá vendo? Ó, a gente vai colocar aqui, cortar o excesso. Eu não precisei passar cola, porque como já tinha passado cola embaixo, ainda estava melado, então não precisei. Então só colocar ali, com essa esteca pontudinha, a gente faz uns furinhos, umas marcações de furinho para dar a impressão de ter aquela regulagem. E agora com uma pasta vermelha também a gente vai fazer várias bolinhas pequenininhas, passar cola nesses furinhos e colar as bolinhas nesses furinhos para parecer que tá preso, né? Aquele botãozinho de pressãozinha assim da regulagem, para realmente dar todo o acabamento e os detalhes para que isso fique com mais riqueza de detalhes e o acabamento fique mais legal. E aí nessa parte branca em cima que sobrou, que ainda não está revestida, a gente vai fazer outros cabelinhos pontudinhos e colar nessa região para parecer que tem um cabelinho saindo por ali também. Para revestir a parte da frente do boné, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez com a pasta vermelha, só que agora com uma pasta americana branca. Branca porque é essa estética do desenho que a gente está reproduzindo. Então, uma pasta branca tem que cuidado aqui para que essa pasta fique com uma espessura bem similar à da pasta anterior, porque se a hora que você cobrir, se estiver mais fino ou mais grosso, vai ficar um desnível. Então, a gente vai passar cola nessa região, passar na superfície e na lateral ali vermelha, para que isso tenha aderência também. E aí a gente vai trazer essa pasta e vai colar. Claro, eu vou tirar um pedaço aqui só para não ficar caindo ali na cara dele, para facilitar o acabamento dessa parte de baixo, mas o restante das rebarbas a gente vai cortar na hora agora que a gente colar. Então primeiro a gente cola, alisa bem com os dedos para tirar qualquer bolha que possa se formar entre a pasta e o isopor. E aí então, depois que você alisa bem isso, alisa bem ali a quina entre a divisão entre o branco e o vermelho, e aí sim com o estilete a gente vai vir recortando bem rente a divisão do vermelho com o branco para que isso fique muito bem acabado. Também essa parte, o acabamento é esse, não tem uma sobreposição depois para dar o acabamento. Então é muito importante que tome muito cuidado nessa hora, não deixar nenhuma rebarba para que o acabamento fique perfeito.
Depois de revestir a parte da frente do boneco com a pasta branca, a gente vai fazer a aba do boneco. Para isso a gente vai utilizar um material que não é comestível, que é essa placa que você está vendo aí no vídeo. Essa placa se chama placa pluma ou placa fuan. É uma placa nada mais é do que um isopor bem fininho e denso revestido com uma cartolina também dura. E aí eu vou utilizar esse material, vou cortar ele com um estilete aqui no formato retangular para fazer a aba, porque eu não teria tempo de secagem para terminar essa modelagem, tempo suficiente para fazer a peça de açúcar. É possível fazer essa peça de pasta americana? Não, não é. O que é possível fazer com pastilhagem. Pastilhagem é uma pasta, tipo uma pasta americana, só que ela é mais dura e ela seca a ponto de ficar realmente muito rígida. Até é perigoso de você mastigar e se machucar, tanto que ela não é utilizada para cobrir bolo nem nada. Ela é só utilizada para fazer peças de açúcar mais estruturais. Só que aqui eu não tinha um tempo para poder utilizar essa pasta, porque mesmo fazendo com ela precisa secar durante um bom tempo para que depois a gente consiga aplicar ela, por exemplo, nesse caso, na aba do boné. Então eu vou fazer aqui com esse material, porque eu consigo revestir ele rapidamente e ele já consegue parar na posição que a gente precisa. Inclusive é uma alternativa para quando você tem que produzir alguma coisa muito estrutural no bolo, que não tem um tempo de secagem suficiente para que aquilo consiga ficar pronto, tá? Então vocês viram que eu passei o rolo sobre essa placa, sobre esse retângulo que eu cortei, porque é para dar uma leve afinada nesse pedaço de placa pluma, justamente para que ela fique um pouco mais fina e eu consiga ter uma espessura ideal depois que eu revestir de pasta. Então basta cortar esse material com o estilete e aí você moldar no formato que você quer também com o estilete. Eu até deixei levemente arredondado aquela parte que vai encostar ali no boné, porque o boné não é 100% reto, ele precisa dessa curvatura para depois ter a aderência perfeita. Outra coisa que a gente vai ter que fazer aqui nesse retângulo que vai ser a aba do nosso boné é recortar e arredondar as pontas, porque a aba do boné não é quadradona assim, ela é arredondada. Então também com o estilete a gente vai arredondar as quinas dessa plaquinha e a gente vai colocar 2 palitos. Eu peguei 2 pedacinhos de palito de bambu, daquele mais grossinho, eu cortei com o estilete para que ele ficasse bem pontudinho e a gente poder inserir esse palito por dentro da placa pluma, no meio dela, e aí então espetar ali no boné e ficar no formato que a gente quer. E aí só depois disso é que a gente vai revestir de pasta americana. Você vai ver já no vídeo isso que vai acontecer. Aqui você viu que eu cortei os palitos, isso dá um pouquinho de trabalho, mas você pode estar se perguntando, não poderia ser o palito de dente? Eu acho melhor não, aconselho que não seja, porque esse palito que eu estou utilizando de bambu, ele é bem mais grosso e ele é bem mais resistente. O palito de dente é palito de madeira e ele não tem, e por ele ser bem mais fino do que isso, ele não tem tanta sustentação assim, e é capaz que depois que você revista essa peça, o palito não consiga suportar o peso da pasta americana e acabe cedendo. Então eu preferi utilizar esse palito, dei uma leve gastada nele para ele ficar mais pontudo, um pouquinho mais fino. E aí então depois que eu revesti isso com pasta americana, eu sei que vai suportar o peso sem problema nenhum.
Para revestir a aba desse boné é muito simples, a gente vai utilizar a pasta americana vermelha, a mesma que a gente utilizou para cobrir a parte de trás do boné. Só que aqui a ideia é que a gente abra essa pasta bem fina, o mais fina que a gente conseguir. Por quê? Porque a gente não quer que essa aba tenha que sustentar muito peso. Então, quanto mais grossa for a pasta, mais pesado vai ficar o revestimento. E mais aquela parte da aba com os palitos vai ter que suportar um peso que a gente não quer que ele tenha que suportar. Então, a gente vai abrir bem mais fino do que a gente abriu para cobrir o boné, justamente para que a gente consiga revestir a aba inteira e então colar sem ter problema nenhum. Então a gente vai passar um pouquinho de gel de brilho ou cola de CMC em toda a aba, em cima e embaixo também, para que o revestimento fique bem coladinho, bem perfeito, sem ter problema de formação de bolhas, tá? Você pode tirar como eu fiz aí, passar a cola inclusive na parte onde tem que ter aderência no boné, que eu ainda não tinha passado. Agora a gente vai colocar de novo, que eu vou preferir revestir isso diretamente no personagem, e aí então a gente vai colocar a pasta sobre a aba e fazer o revestimento. Depois de revestido, a gente vai fazer agora um detalhe com a esteca de faquinha. Então, para isso, eu vou precisar apoiar minha aba em algum lugar, porque eu vou fazer pressão para baixo. Então, eu vou colocar a placa aqui, justamente para segurar, e a gente vai fazer 3 contornos desse marcando. É marcação e não, você não vai cortar de fato, é só uma marcação de leve. E vai fazer esses 3 arcos dando a volta na aba do boné, que é um detalhe que os bonés também costumam ter, e eu achei interessante a gente fazer aqui para dar mais um detalhe, mais uma riqueza para nossa peça, para nossa modelagem. Então agora, pra gente finalizar esse boné, faltam apenas alguns detalhes, a gente vai fazer eles exatamente agora. Então a gente vai fazer primeiro aquele botãozinho que tem lá no topo do boné. Então a gente vai pegar uma bolinha de pasta vermelha, passar um pouquinho de cola e colar aquela bolinha lá, achatando, porque ela é mais achatadinha, não é uma bola, uma esfera perfeita. E tem aqueles furinhos em alguns pontos do boné. Então para isso, o que a gente vai fazer? Vai pegar a pasta vermelha, vai pegar um pincel bem fininho e passar cola aonde a gente sabe que vai ter aqueles furinhos. Então são 2 aqui atrás e 2 ali na frente. A gente vai pegar a pasta vermelha, colar 2 bolinhas bem pequenininhas ali naquele lugar, e aí com uma esteca pontudinha a gente vai furar essas bolinhas para dar aquela impressão de ter um furinho com a rebarbinha em volta, que é exatamente isso que a gente está fazendo aqui. E aí agora só falta aquele detalhe, aquele desenho que tem na parte da frente do boné. Essa parte branca a gente tem um desenho verde,
que é o que a gente vai fazer agora. Então a gente vai pegar uma pasta americana verde. Aqui é uma pasta americana verde mais viva, mais forte a cor, diferente da cor da mochila que era um pouco mais apagada. E aí a gente vai fazer uma cobrinha fininha para poder fazer essa parte dessa decoração. Poderia ser feito com pintura também, com pincel. Eu estou preferindo aqui fazer com pasta americana e colagem em sobreposição. Então a gente vai abrir essa cobrinha bem fininha de pasta, um lado mais fininho e o outro um pouco mais grosso. E aí então a gente vai, antes de fazer a colagem lá, a gente vai marcar o formato que a gente quer com uma esteca de faquinha. Então eu vou cortar primeiro aqui essa cobrinha, e aí então eu vou deixar ela aqui separada, e aí a gente vai fazer a marcação no topo do boneco. Feito a marcação, a gente vem com um pincel bem fininho, pincelar um pouquinho de água nessa marcação que a gente fez. E aí vai colar a parte mais fininha que a gente abriu aqui embaixo, com o estilete ou com uma estequinha. A gente corta o excesso daquela perninha que ficou sobrando. E aí então, com uma pasta um pouquinho mais grossa, a gente vai fazer a colagem daquela parte de cima que tem uma voltinha. Então, com esse outro pedaço de pasta que eu já estava abrindo também, a gente vai cortar um pedacinho dele e fazer a colagem lá em cima. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo com quem você sabe que pode gostar desses tipos de dicas e técnicas que eu passo para vocês aqui neste canal. A gente se vê na semana que vem, quarta-feira, meio-dia. Um beijo para todo mundo e até lá!